Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Henrique Romero, professor de Química, e eu tô aqui agora com esse canal justamente para tirar algumas dúvidas que vocês tanto me pediram. Alguns alunos vieram falar comigo pedindo para que eu tivesse um tempo para tirar dúvidas, para resolver alguns exercícios que em sala infelizmente a gente não consegue fazer tanto, porque a gente tem que passar uma parte teórica, a gente tem um tanto limite de aula, um tanto tempo, de aula limite, que a gente acaba não conseguindo focar tanto em fazer todos os exercícios. Vocês sabem que a gente passa lista de exercícios, a gente passa exercícios do livro, a gente passa exercícios de vestibulares antigos, então acaba ficando difícil resolver todos. Então eu criei esse canal para a gente tentar resolver alguns que são os mais difíceis, que a galera mais tem dúvida. Mais para frente, colocar um aprofundamento, ou seja, fazer uma espécie de extra para vocês, alguns assuntos, algumas dicas, algumas curiosidades que no seu livro você não vai encontrar. A gente acaba fazendo aqui também e quem sabe mais para frente a gente acaba também colocando videoaulas, tá? Então esse é um exercício que eu passei numa lista diagnóstica, ou seja, uma listinha para saber como vocês estão nesse começo da química, ou seja, nessa parte do que é um mol, constante de Avogadro, né? Então eu passei uma listinha e esse foi um exercício que a maioria dos meus alunos tiveram dúvida. Na maioria dos lugares que eu passei, dos cursinhos do qual eu dou aula, eu passei essa lista, quase todo mundo ficou com dúvida nesse exercício. E por mais que ele não seja um exercício difícil, a sua compreensão é difícil. Como assim? Para resolver ele é fácil, vocês vão ver. Só que para resolver você tem que entender ele direito. E para entender que é o processo difícil. Então vamos lá. Ele fala assim: o FRJ. Um balão de oxigênio contendo 3 vezes 10 a 26 átomos foi completamente utilizado por uma equipe médica durante uma cirurgia. Admitindo-se que havia apenas gás oxigênio nesse balão, a massa desse gás é equivalente a... Aí ele dá as alternativas e ele dá um dado aí para a gente usar, que é o oxigênio possui uma massa molar de 16 gramas por mol. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, nesse primeiro caso, um balão de O2. Ele falou que esse balão que a gente tem é completamente, ou seja, só tem oxigênio, né? Só tem gás oxigênio. Vocês não concordam que para eu formar uma molécula de O2, antes eu preciso de dois oxigênios, ou seja, eu preciso juntar esses dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de O2. E se eu tiver, por exemplo, agora duas moléculas de O2, eu vou precisar de 4 oxigênios para se juntarem e formar essas duas moléculas, ou seja, esse oxigênio se junta com esse e forma essa, esse se junta com esse e forma essa. Vocês não concordam comigo que sempre que eu tenho uma molécula de oxigênio, eu tenho dois átomos de oxigênio? Então, se eu tiver 1 mol de moléculas de oxigênio, ou seja, de gás oxigênio, eu vou ter 2 mols de átomos de oxigênio, porque para cada molécula de oxigênio, de O2, eu preciso de 2 átomos de oxigênio. Então, vamos agora substituir essas coisinhas pelos dados que a gente tem. 1 mol de moléculas de O2, pelo dado que ele deu para a gente, pesa 32 gramas, porque cada oxigênio é 16, 2 oxigênios juntos, 32 gramas. 1 mol de moléculas de O2 pesa 32 gramas. E ao mesmo tempo, lembra daquela proporçãozinha? Para cada tanto de moléculas de O2, eu tenho o dobro de oxigênio. Se eu tenho 1 mol de moléculas de O2, eu tenho que ter o dobro de átomos de oxigênio. Então, para cada mol, eu tenho 2 mols de átomos de oxigênio. Eu vi que 1 mol de moléculas de O2, eu tenho 32 gramas. E eu sei agora que 2 mols de átomos de oxigênio, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Como assim? 2, eu tenho aqui 2. 6 vezes 10 a 23 é o mesmo valorzinho de mol. Eu só substituir para esse valorzinho. Quantos átomos eu tenho em 2 mols? Eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Só fiz essa troca aqui. Aqui é o ponto fundamental do exercício, porque muita gente já coloca 1 mol de O2 vale 6 vezes 10 a 23. E aí que acaba errando. Então, 1 mol de O2, 32 gramas, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Tá? E aí a gente tem aqui, dado no exercício, ele quer saber, quando eu tiver
3 vezes 10 é 26 átomos de oxigênio, quanto que vai pesar isso para mim? Qual vai ser a massa? Então, 32 gramas é de 1 mol. 2 vezes 6 vezes 10 é 23 átomos de oxigênio são 2 mols de átomos. Eu tenho essa quantidade, que é o tanto realmente que eu tenho lá no meu cilindro, no meu balão, e eu quero saber o peso disso daqui, tá? Agora é puramente matemática, regrinha de 3. Então vamos lá. Eu tenho que 32 multiplicado por 3 vezes 10 é 26 e 2 vezes 6 vezes 10 é 23 multiplicando o x. Então olha aqui, 32 vezes 3 vezes 10 é 26 é igual a 2 vezes 6 vezes 10 é 23 vezes x. Esse cara aqui, 3 vezes 32, eu já substituí por 96. 3 vezes 32 é 96 e eu mantive o 10 elevado a 26. Já aqui eu vou fazer a mesma coisinha. 2 vezes 6, 12. Mantenho 10 elevado a 23 vezes x. Agora, para a gente isolar o x, é só a gente passar esse 12 vezes 10 a 23 para lá. E, de novo, puramente matemática. Eu sei que 96 dividido por 12 é 8. E aqui, nesse caso agora, 10 elevado a 26 dividido por 10 elevado a 23 é uma propriedade matemática que a gente tem a mesma base sendo dividida. A gente conserva a base, pega os expoentes, como está dividindo, e subtrai. Ou seja, 26 menos 23. Olha aqui o resultadinho. X dá 8 vezes 10 é 3 gramas. Por quê? 96 por 12, 8. 10 elevado a 26 dividido por 10 elevado a 23, lembra? Mantém a base, aqui está o 10. 26 menos 23, 3. Então ficou 10 a terceira. Então eu tive um resultado em 8 vezes 10 a terceira grama. Só que lá na nossa alternativa está tudo em quilo. Então vocês não concordam que isso daqui é a mesma coisa que 8 quilos? É só a gente dividir por 1000. E 1000 nada mais é do que 10 a terceira. Então dividindo por 1000, a gente chega em 8 quilos. Então a gente chega nessa alternativa, letra A, de amor, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Esse exercício, por mais que vocês viram, a resolução é fácil, o seu entendimento é difícil. Mas isso com o tempo, Pituco, vocês vão pegar. Fica tranquilo, tá bom? Um beijo pra vocês, bons estudos. Qualquer coisa, só chamar. Um abraço, tchau, tchau.